Olá, muito bem-vindos. Estamos nós aqui de volta. Deixa eu só colocar o outro microfone para poder carregar aqui, porque muito provavelmente eu posso precisar dele no decorrer da aula aí. Mas bem-vindos vocês aí que estão assistindo essa nossa segunda aula, né? Nós tivemos a primeira aula de apresentação, onde eu falei com vocês um pouco a respeito de mim, das minhas transformações, do surgimento da sustentabilidade reversa, da necessidade que eu tive de criar essa nova metodologia, né? E agora vamos aqui entrar na nossa leitura e estudo do guia RBS. Tá bom? Esse guia aqui, ele se trata de um instrumento de uma comunidade que eu criei, que é a Aliança Reversa, onde através da metodologia da sustentabilidade reversa, que é uma teoria criada por mim, nós vamos então conhecer as bases e os princípios, né? Aqui no caso vamos conhecer as bases e princípios da transformação pessoal e consistente. O que isso quer dizer? Esse guia e esse curso da RBS, ele não é simplesmente um curso onde você vai ter muitos insights, vai ficar muito animado, ter boas impressões e depois acaba por ali. Daqui um mês ou dois, talvez 2, 3 dias. Não, esse guia ele foi criado para que seja um crescimento, um desenvolvimento consistente. É uma coisa diária, do dia a dia e permanente na sua vida. É um processo que não tem fim. Ele tem um começo, mas não tem um fim. Então esse guia ele foi preparado para isso, né? A teoria ela é totalmente registrada no meu nome e é um guia realmente que ele está aqui. Ele tem, apesar de ser um guia pequeno, com 42 páginas, ele é uma coisa que você pode usar periodicamente, né? São 6 sessões que ele contém, você pode repetir essas sessões quantas vezes você desejar ou for necessário na sua vida. Eu gostaria de prosseguir sem delongas, mais uma vez dando as boas-vindas a vocês. Se você ainda não adquiriu aqui o seu guia em PDF ou físico, eu aconselho mais você baixar o PDF desse guia e mandar fazer a impressão dele, ou preto e branco ou coloridinho assim. Eu fiz aqui a parte de dentro do meu preto e branco mesmo, e a capa eu quis fazer ela colorida para ficar bem original. Tá bom? Mas faça aí o download do guia para que você possa acompanhar e até o final do curso eu espero que vocês tenham realmente uma mudança consistente e aplicável diariamente na vida de cada um de vocês. Então aqui vamos começar aqui da seguinte maneira, lendo a introdução para vocês aqui. O movimento RBS, Desperte o Reverso, uma nova maneira de evoluir. Este guia não foi criado para ficar guardado em uma gaveta ou esquecido em uma pasta digital. Ele existe para provocar mudanças reais em curto ou a longo prazo, daquelas que você sente na pele, nas decisões, nos relacionamentos e na forma como enxerga o mundo. A proposta da sustentabilidade reversa, RBS, é simples e profunda. Reorganizar a sua relação com o que você sustenta e com o que você sustenta, a partir de escolhas mais conscientes, desapegadas e autênticas. Ou seja, o ser humano ele tem a tendência a seguir o coletivo. Isso é natural da gente. A influência é uma coisa muito impactante na vida do ser humano. Você pode seguir influências, você pode seguir mídias sociais, tendências de moda. A gente está o tempo todo se inspirando em alguma coisa e deixando de ser autêntico, não procurando dentro de nós mesmos aquilo que nós temos para oferecer para nós mesmos. Afinal de contas, somos nós que carregamos as memórias das nossas experiências, das nossas frustrações, das nossas alegrias e conquistas e desacertos. Somos nós que carregamos dentro de si cada uma dessas informações que são extremamente valiosas, mas é muito mais prático você olhar para fora do que olhar para dentro de si mesmo. Afinal, é muito desconfortável o ser humano ele ter que confrontar novamente as suas decepções, as suas desilusões, as suas histórias. Não é verdade? Isso é uma coisa muito complicada. Então, nós nos espelhamos muito no que tem do lado de fora do que naquilo que está no nosso interior. É errado fazer isso? Não é. Mas que não seja uma regra determinável para a sua vida inteira. Você não deve descartar aquilo que você tem para confiar só naquilo que está na vida de alguém, porque não é a sua experiência ali, é a experiência de outra pessoa. E o mesmo significado que tem na vida dela não vai ter para o seu. Vai trazer para você percepções alternativas, às vezes.
muito interessantes, cabíveis e aplicáveis, mas não é a sua experiência, não é a sua vida. Isso não conserta o que está torto dentro de você. Isso apenas agrega algo mais para que você possa sustentar vindo da experiência de alguém que talvez não teve uma vida fácil, teve uma vida difícil, passou por muitas dificuldades e tem um modelo específico já pronto, preparado para outras pessoas seguirem. Não é assim que a vida funciona. Você precisa se relacionar consigo mesmo, além do outro, e se relacionar com as suas experiências, a se aprofundar, para que você possa realmente realizar grandes transformações. Essa é a proposta da RBS, é olhar para dentro de você e pegar aquilo que você já tem e aprimorar com um sentido diferente, para que você possa tomar novos rumos, novos ares a partir daquilo que você já tem. Você não precisa de mais promessas prontas ou técnicas envernizadas. Precisa de orientações práticas acessíveis e aplicáveis ao seu dia a dia, que tragam alívio imediato, clareza emocional e direção interior. Então, aqui nesse livro, nós vamos ver que 6 ativações que elas vão nos ajudar a realizar essa transformação na nossa vida. Então, assim, essa aula de hoje é uma aula um pouco mais extensa, porque nós estamos aqui no período introdutório do curso, tá bom? E nós vamos agora entrar na área da primeira ativação, que é o corte invisível, que tem como objetivo romper com padrões repetitivos. É o que eu estou dizendo. Todo ser humano tem as suas experiências. Cada um de nós tem as suas experiências, desde a infância até a fase adulta. E essas experiências, elas constroem dentro de cada um significado diferente. É o que causa muitas vezes a ousadia, a timidez, né, a inibição, abaixo autoestima, depressão, dependências químicas, dependências emocionais. Tudo isso é baseado em algo que está dentro de si mesmo. E aprender e desenvolver uma técnica para poder lidar com essas situações vai causar uma diferença transformadora na vida de qualquer ser humano. E aqui tem 6 passos muito básicos, e os primeiros, né, para que você possa, então, estar aplicando na sua vida, e isso vai gerar uma transformação para cada um de vocês que estiverem aí participando desse curso. E relembrando que eu gostaria de pedir para que você compartilhe o link desse canal com outras pessoas que, de repente, você sabe que tem a necessidade de passar por essa transformação, todo mundo tem, mas tem pessoas que têm necessidades mais emergentes ou curiosidades. Transmita para que elas possam também vir conhecer e participar com a gente. Deixe seu like, comenta, compartilha para que ganhe força, ganhe poder esse movimento da nossa comunidade da sustentabilidade reversa. Então, assim, o nosso primeiro dia hoje é o dia do corte invisível. Vou explicar para vocês aqui através do manual, tá bom? Peço que você acompanhe, você que já tem, se você não tiver, pode clicar no link que vai estar em algum lugar aqui da tela aqui, ou nas legendas abaixo, e baixar, que eu vou deixar lá, tá bom? Ativação do corte invisível. Objetivo: romper com o padrão repetitivo e observar o vazio que ele encobre. Isso quer dizer o seguinte, todo padrão, como a gente está falando, todo padrão de comportamento, de emoção, ele se baseia em alguma coisa que está encoberta por ele. Na psicanálise fala-se muito sobre isso. Através de interpretações, através de sonhos, a gente chega nas análises a conceitos a respeito do fundamento daquilo que a pessoa está sentindo, pensando, da maneira que ela está agindo. E romper com esse padrão de repetição, isso quer dizer que você está sempre repetindo a mesma situação? Não. Quer dizer que aquela situação específica que você viveu, que você experimentou, ela te gerou um sentimento que gerou um comportamento. E isso é periodicamente ou constantemente repetido na vida de uma pessoa que está sob conflitos emocionais, né, ou conflitos existenciais, como se diz. O objetivo desse primeiro corte é você realmente fazer um corte ali. Um ponto onde aquilo é interceptado, o significado dele dali para trás é o mesmo, mas dali para frente ele vai ser reconstruído, de maneira a você ter uma coisa nova. O corte invisível é o primeiro e mais desafiador gesto da sustentabilidade reversa. O ato de parar sem alarde. Ele não rompe com barulho, mas com consciência. Seu poder está em não parecer uma ruptura drástica, e ainda assim abrir portais profundos para a transformação.
é o ponto de inflexão onde a repetição é interrompida e o piloto automático perde o controle. É o que nós estamos falando. Nós vamos parar por ali de tomar atitudes automáticas. Nesse modo, você vai descobrir que existe uma maneira bem simples de você interromper suas atitudes. Por exemplo, tem pessoas que, diante de determinadas ações, elas começam a brigar, elas começam a gaguejar, ou começam a chorar, ou saem correndo para evitar a situação. É o jeito dela, e ela não quer fazer isso, mas ela acaba fazendo. Isso é o piloto automático. Então, olha bem, o que você acha que pode acontecer se você interromper esse padrão? Por 24 horas, por exemplo. Olha o que diz no manual aqui, ó. Evitar por 24 horas algo que já está entranhado no comportamento revela mais do que o hábito em si. Revela o que ele tentava silenciar. Medos, insegurança, compensações emocionais. Tudo isso se agita quando a válvula de escape é desligada. Se durante 24 horas você tem um hábito de fazer determinada coisa e você evita esse hábito por 24 horas, você vai descobrir muito mais do que ele, do que o significado desse hábito. Você vai descobrir o que está por trás dele. Por quê? Nessas 24 horas você não vai apenas evitar de fazer aquilo que você fazia. Você vai interromper e você vai avaliar os resultados que aquilo tem te gerado, o porquê que aquilo existe na sua vida e como você vai fazer para fazer uma transformação de maneira a deixar esse hábito ou esse vínculo de lado. Não é sobre privação, mas sobre percepção. O vazio deixado pelo hábito revela o padrão, e o padrão revela a necessidade. Ao perceber o que emerge na ausência do hábito, o praticante começa a entender para que ele se repete e, finalmente, o que pode ser colocado no lugar. É uma coisa bem interessante, né? Esse esvaziamento, como está dizendo assim, não é uma privação, é uma oportunidade de percepção. É um momento onde nós vamos, como está descrito aqui, ter o padrão revelado, perceber o que emerge com a ausência do hábito e, finalmente, vamos descobrir algo que pode ser colocado no lugar disso. Por exemplo, eu mencionei para vocês na apresentação, no começo do módulo, que eu tive problemas com dependência química. Quando eu descobri o porquê daquele, o que estava por trás do meu hábito, porque a dependência química nada mais é do que um hábito que você tem repetitivo. Entendeu? Uma coisa que eu particularmente discordo, uma opinião minha, é de que a dependência química ela seja uma doença. Eu acho que ela é a causa da doença. Ela não é a doença em si. Ela é um hábito repetitivo, como qualquer um hábito qualquer, que se você pratica muito uma coisa, o seu cérebro fica automatizado e ele quer aquilo. E para piorar, ainda tem os componentes químicos que são introduzidos no sangue e causa aquela vontade, né? É o que fala de dependência, mas causa aquela necessidade de ter aquele composto de novo. Isso é porque o seu corpo está acostumado com isso. A mesma coisa funciona com refrigerante, com chocolate, com comida, com qualquer outra coisa. Então, assim, procrastinar, isso é um problema muito sério, porque a gente vai estar escolhendo um padrão que não tem serventia para a gente. Quando você está procrastinando esse momento de transformação, você está reestruturando ou reforçando aquele padrão dentro de você. Com procrastinação, com julgamento, comparação, controle, ansiedade, crítica interna e por aí vai. Então, nesse primeiro modo, o conselho é interromper isso por 24 horas. Começa com 24 horas. Se você não conseguir 24, fica 12, 2, 3 horas. Estabelece um tempo, mas fica um tempo. Quando você perceber esse padrão, você toma uma atitude. E eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão. Você vai escrever isso numa folha de papel e vai pôr a resposta embaixo. A primeira pergunta é: o que em mim está precisando de substituição, e não de repressão? Qual parte minha foi anestesiada por esse hábito? O que esse corte silencioso me revelou sobre o meu centro de ação? Essa última pergunta você vai responder depois do período que você determinar. É sugerido que fique pelo menos 24 horas. Tá? Mas se você não conseguir chegar às 24, tenta pelo menos algo entre 6 e 12 horas para obter um resultado mais aceitável. E qual é o resultado esperado disso? É o aumento da autoconsciência, a identificação de crenças raiz, a abertura para novos padrões autênticos. O corte visível é uma semente
que, uma vez plantada, começa a enfraquecer os antigos circuitos automáticos de comportamento. Isso é como você chegar no meio de uma plantação de batata e colocar uma semente de cenoura. Entendeu? Vai começar a nascer batata e cenoura. Mas qual que vai ser colhido primeiro? E agora nós vamos passar aqui para a segunda parte do primeiro módulo. Ele é um módulo maiorzinho. Como eu disse, hoje a aula é um pouco extensa, porque esse módulo é um módulo, eu creio que seja, desculpa gente, eu creio que esse seja o maior módulo aqui do RBS. Tá? Então nós vamos falar agora sobre a esfera da lucidez. O que é isso aqui? O segundo passo depois que nós construímos aqui o corte invisível. 24 horas depois, né, você então vai passar para essa esfera de lucidez, que é a proposta de resultado, uma das propostas de resultado do primeiro passo que você tem dado aí do corte invisível. Então, qual é o objetivo da esfera de lucidez? É enxergar com nitidez o campo de influência que cada decisão exerce. Qual é o argumento para isso? A esfera de lucidez não é apenas uma metáfora. É uma lente que expande o campo da percepção e reposiciona o indivíduo no centro das próprias escolhas. Dentro da lógica da sustentabilidade reversa, essa técnica desenvolve a consciência dos efeitos reverberantes das pequenas decisões. Ao contrário do foco reativo das metodologias tradicionais, a esfera de lucidez trabalha a antecipação consciente. O que isso quer dizer? Vamos fazer um retrospecto aqui. Se tratando com a primeira etapa que nós construímos aqui com o corte invisível, isso já vai nos causar uma percepção. E após essa percepção, isso vai nos conduzir à habilidade de antecipar esse consciente. Isso quer dizer que quando você se for exposto ou se expor a determinadas situações que vão te causar o mesmo resultado que causaria antes, automaticamente você estando cumprindo, né, o primeiro passo, você vai, lucidamente você, poxa, eu reconheço isso aqui, eu sei onde que vai dar. Já, tipo assim, quando você passa por vamos supor que você tomou um golpe na internet. É o que é muito comum hoje, as pessoas tomarem golpe aí. Você tomou um golpe na internet e de repente chega uma pessoa com uma conversinha mole e tal, você, eu já vi essa história antes. Isso é a sua esfera de lucidez, que está avisando você, a sua consciência está te alertando, tem coisa errada aí. E nós vamos aprender a utilizar isso justamente conosco mesmo, com aquilo que você já tem. Você vai reconhecer os efeitos. Peraí, então, já que eu sei que essa situação vai me levar para a atitude X, eu vou fazer o inverso. Eu vou escolher essa situação, a terceira opção aqui, a segunda opção, que é essa tal. Eu vou construir dessa maneira. Onde você vai ter um autodomínio, por exemplo, na resposta. Se você é uma pessoa explosiva, você vai ficar uma pessoa mais centrada. Diferentemente de outras metodologias, essa esfera de lucidez, ela antecipa. Ela não te ajuda a, poxa, eu fiz isso agora, deixa eu ver como que eu posso mudar. Você já viveu aquela experiência antes. Você já teve outros resultados ruins ou bons. Você vai antecipar isso. Você vai conduzir o resultado da maneira que você vai escolher. É uma segunda alternativa. Você pode escolher um ato diferente que te gere uma situação diferente. Essa é a proposta nesse cenário aqui que está sendo proposto. Trata-se de visualizar os desdobramentos de um pensamento, atitude ou decisão antes que eles aconteçam. Olha para você ver que bacana a gente ter essa habilidade, criar essa habilidade. Claro que isso aqui, gente, não é uma coisa que você vai ver essa aula hoje, você vai aprender a fazer amanhã, eu já estou dizendo. Não, não é assim. Isso é uma metodologia constante. É uma coisa de todo santo dia você tem que estar fazendo isso aqui. Você vai adquirir essa habilidade. Você não vai adquirir novos hábitos, você vai adquirir a habilidade de controlar os seus hábitos ou de convertê-los em hábitos diferentes. Entendeu? É um processo de soberania mental e emocional. Permite que o praticante transite da impulsividade para a intenção, do hábito inconsciente para a escolha estratégica. Cada decisão passa a ser reconhecida como uma semente com destino. Olha, uma semente com destino, desculpe. Então, isso aqui está relacionado às nossas escolhas e às mudanças. Você escolhe e você muda. Você escolhe e você muda.
antecipando, sempre antecipando o resultado que poderia ser. Porque nenhuma coisa tem que ser permanente na vida do ser humano, na vida de qualquer pessoa. Nada tem que ser permanente. Tudo é mutável, tudo muda, pode mudar. Depende de cada escolha e da maneira que você decide utilizar isso a seu favor ou contra você mesmo. Qual é a prática sugerida para isso aqui? Escolha uma decisão recorrente do seu dia. Exemplo, responder mensagens com pressa, interromper tarefas, ceder a impulsos emocionais. Antes de agir, você vai fazer o seguinte: respire 3 vezes e pergunte: qual será o eco disso em mim e nos outros? Você percebe que isso se trata de algo que vai ter efeito não apenas para si mesmo, mas para com outras pessoas? Você já deve ter visto aquela história: aquilo que você vibra, você recebe de volta do universo, não é verdade? Isso é na sociedade. Se você passa todos os dias por uma pessoa na rua e você dá bom dia para aquela pessoa, ela vai te responder de volta. O dia que você passar e não der bom dia para ela, ela vai chegar até você: olha, o que está acontecendo? Você criou um vínculo com ela. Você criou, e é interessante que essa pessoa passa a fazer com outras pessoas também. Lá onde que eu trabalhava recentemente, no último lugar onde eu trabalhei, tinha uma mulher que passava todo dia no mesmo horário. Eu sempre estava ali naquela região onde que ela passava ali fazendo alguma coisa. Eu trabalhava com entregas de mercadorias da área vidreira, então sempre estava carregando ali o carro ali, e ela passava e me via, ela passava e me via. Ela não falava nada, mas ela me via todos os dias. Certo dia ela passou, eu não estava lá embaixo, eu estava lá em cima, né, porque tem uma rampa, eu estava lá em cima, preparando para descer. Ela passou e olhou para o carro, não me viu, ela voltou e olhou lá para cima para me ver. Ou seja, a sua presença fica marcante na vida das pessoas de acordo com aquilo que você age. Por quê? Diferentemente dos outros homens que ficam na rua, ali naquela região, estavam ali, que olhavam para ela com malícia, ela passava e olhava para ela como se estivesse olhando para uma pessoa normal, sem intencionalidades, sem segundas intenções, com respeito. E isso se torna marcante para as pessoas, e isso causa efeito. Então, a partir do momento que você aprende a se policiar e gerar essas novas atitudes, essas novas ações dentro de si mesmo, você causa impacto na vida de outras pessoas. Visualize mentalmente 3 consequências possíveis da ação. Isso aqui é uma coisa muito interessante, gente. Eu sempre faço isso. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, ou que eu vou passar, ou passo por uma determinada experiência, eu paro rapidamente e penso: poxa, eu tenho 3 alternativas. Se eu agir dessa maneira, pode acontecer isso. Se eu agir assim, é aquilo. Mas se eu fizer isso, tem uma terceira opção. Eu dou 3 opções para aquilo e eu vou escolher qual é a melhor. E aqui vai ser mais positiva para mim e para quem estiver ao meu entorno. Opte por manter, adiar ou redirecionar a escolha. Isso também é uma coisa importante. Você tem a oportunidade de fazer impulsivamente ou de esperar para depois. É a mesma coisa quando você está no meio de uma discussão. Talvez você está um relacionamento, por exemplo, assim. Se você começa a discutir, você simplesmente fala no momento de explosão, você vai falar alguma coisa que vai ferir o outro, e posteriormente, mesmo que você vá pedir desculpa para ele ou para ela, vai ficar uma marca ali. E isso é uma coisa que todo ser humano precisa trabalhar isso. Você, eu, todo mundo precisa fazer isso. Trabalhar, se policiar nisso. Em alguns momentos você prefere você ficar calado e sair de perto. Espera esfriar a cabeça, para não se arrepender depois e não gerar um desconforto também com relação a você. Aqui também nós temos uma outra reflexão, que é a seguinte: você vai refletir também escrevendo no papel, colocando em prática. Se toda escolha sua, toda atitude sua te transforma de alguma maneira, o que você deseja se tornar através dessas escolhas, dessas atitudes daqui para frente? Estou escolhendo ou repetindo? Você está tomando decisões ou você está repetindo padrões? O que aconteceria se eu permanecesse 1 minuto a mais na consciência dessa escolha? E qual é o resultado esperado a partir disso? É melhora na clareza mental e emocional, o aumento da responsabilidade sobre pequenas escolhas, e também a diminuição de reações impulsivas e o estabelecimento de um campo de consciência ampliada. Então, esse foi o nosso primeiro módulo. Eu estou aqui para responder a vocês por qualquer pergunta. Caso você tenha, você pode mandar para mim aí. Lá, entra para a comunidade. Vamos fazer o seguinte: eu quero te convidar a entrar para a comunidade da sustentabilidade reversa.
tá bom? Entra para a comunidade, se você tiver dúvidas, se tiver alguma coisa que você quer compartilhar comigo, você pode chamar lá e deixa lá, faz o seu cadastro aí, deixa lá a sua mensagem que eu vou ler, eu vou te responder e a gente pode conversar de repente. Até mesmo fazer uma mentoria, né? Já depende muito da sua necessidade, mas o que eu quero é que isso gere para você os mesmos resultados que tem gerado na minha vida. E eu digo mais, essa é uma metodologia que, além de ter sido criada por mim, é algo que eu estou começando a aplicar na minha vida. Então, você e eu, nesses modos, nós vamos fazer as mesmas coisas para que no dia a dia cada um de nós obtenhamos um resultado que seja mais propício ou de acordo com as nossas decisões e escolhas. Espero muito que você tenha gostado desse nosso primeiro módulo. Eu espero vocês para a próxima aula. E eu te aconselho o seguinte, antes de passar para a próxima aula, coloca isso aqui em prática. Ou se você quiser já assistir todas as aulas, elas vão ficar liberadas para você. Você assiste da maneira que você quiser, mas sempre esteja praticando. Nunca adiante um passo. O primeiro dia pode durar uma semana, pode durar um dia. Você faz o primeiro passo, depois você faz o segundo passo, o terceiro, quarto, até o sexto passo. Terminou? Está satisfatório? Poxa, eu vou fazer de novo. Qual a outra situação que eu posso fazer isso? Você vai adaptando de novo. Então, isso aqui é uma coisa constante que vai fazer uma diferença na sua vida. Então, por agora, gente, forte abraço e a gente se vê na próxima aula.